Bem-vindos, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Hoje a gente está iniciando uma série de episódios sobre o início da reabertura de cidades e países após essa quarentena imposta pela pandemia do Covid-19. Nós temos vários colaboradores, parceiros e amigos ao redor do mundo e convidamos essas pessoas para dividir o que elas viveram durante esse período, o que estão vivendo agora, e passar umas notícias sobre quais são os próximos passos e o que espera a gente nesse mundo de pós-pandemia. As histórias que a gente vai trazer aqui tem um pouquinho sobre o dia a dia de cada um no seu país, na sua cidade, e notícias mais atuais sobre quais são os próximos passos e o que está acontecendo. A gente começa essa série com a Alemanha, trazendo aqui a Marcela, que é colaboradora do blog e já conta pra gente em vários posts sobre as viagens dela com as filhas e sobre os lugares onde ela já morou. Hoje a Marcela mora na Alemanha, pertinho de Munique. Tudo bom, Marcela? Tudo bom, Mari? Olá, tudo bem? Marcela, conta para os ouvintes aqui um pouquinho sobre a tua região, como é que foram esses dias de pandemia, e a gente vai conversando aqui sobre as aberturas, os próximos passos, notícias boas que você tiver, histórias da pandemia, o que você está vivendo. Olha, eu moro numa cidadezinha bem turística aqui na Bavária, no sul da Alemanha, e a Bavária é bem populosa e é a região mais rica de toda a Alemanha. Na pandemia, eles foram os que mais fecharam, que tinha mais regras, bem mais rígidas do que a parte, por exemplo, antiga Alemanha Oriental, que foi bem menos afetada. A primeira coisa que a gente sentiu foram as escolas. As escolas fecharam antes das medidas do governo, vieram as medidas locais e fecharam as escolas, e depois na sequência fecharam os restaurantes, e foi um fecha-fecha aqui, e o pessoal ficou em casa mesmo. Mas a diferença da Alemanha para a Espanha ou para a Itália é que o governo sempre entendeu que é importante as pessoas fazerem esporte ao ar livre. Então nunca teve essa sensação de claustrofobia em casa. A gente podia pegar bicicleta, sair com a família, passear na floresta, passear pela cidade mesmo, assim. E aí as pessoas tiravam foto e falavam, mas isso é quarentena? Bom, a quarentena do alemão é assim, a gente pode fazer esporte ao ar livre. Você não pode socializar, não podia se juntar com gente que não fosse da sua casa. Isso era proibido mesmo. Festa em casa era proibida. Batia a polícia, se levava uma multa, a multa você tem que pagar na hora, né? Aqui não tem esse negócio de você negociar. E desde, acho que 15 dias atrás, né, teve uma reunião do governo e essas medidas foram diminuindo, foram abrindo aos poucos. Primeira coisa que eles abriram foram os comércios locais. Então, as lojas pequenas, até 800 metros quadrados, podia abrir, mas com regras de higiene. Começou a ser obrigatório o uso de máscara para ir ao supermercado, transporte público, e acho que lojas de bicicleta podiam abrir e concessionárias, né? Estamos falando de Alemanha, carros, então as concessionárias foram as primeiras coisas que abriram aqui. E recentemente, essa semana, começou a abrir as escolas aqui na Bavária. Cada região tem a sua própria regra peculiar, assim. Então, a região de Berlim, os restaurantes já estão abrindo. Aqui ainda não abriram, vão abrir dia 18 agora. Mas você tem que sentar do lado de fora, você não pode sentar dentro, tem que manter a distância de 1,5 metro. Todo o pessoal que trabalha lá dentro tem que usar máscara, mas você não precisa usar máscara na sua mesa, né? Então, aos poucos a gente está vendo as coisas abrindo e as lojas abrindo. Agora as lojas todas já estão abertas, mas sempre com lotação máxima, álcool gel, distâncias estão pintadas no chão. Os supermercados já têm aquelas gaiolinhas de acrílico para ninguém ficar cuspindo em ninguém e tal, entendeu? Então, assim, cheio de regras. E estamos tentando voltar um pouco à vida normal, assim, a ideia de aproveitar o verão, pelo amor de Deus, né? Me mata uma curiosidade, o uso de máscara é uma das coisas que eu tenho lido na internet que está causando bastante polêmica em vários lugares. A gente sabe que para a Ásia já é um negócio muito comum, né? Eles já têm isso incorporado no dia a dia deles há muito tempo, seja pela poluição em várias cidades da Ásia, como por outras gripes, mas o mundo ocidental, isso é uma coisa esquisita, muito esquisita. E eu tenho visto muita
muita gente falando contra. Não, isso não vai pegar, isso não pode. No Brasil, nos Estados Unidos. Como é que é isso pro alemão que você falou? Assim, algumas pessoas com máscara, mas outras não. As pessoas estão gostando ou estão criticando isso? Eu acho assim, a ideia era só cobrir a boca e o nariz. Então, o governo exige o uso de máscara, mas não é uma máscara específica. Você pode usar um lenço simples no rosto, né? Até existe uns lenços que você usa quando anda de bicicleta no frio, porque aqui faz um frio lascado, e às vezes você está na bicicleta e está fazendo 0 graus, então é difícil respirar. Então já tem isso comum aqui, né? O pessoal já usa. A máscara é mais difícil você usar, mas todos os lugares que eu fui, mesmo que não tivesse uma fiscalização tão rígida, o pessoal tá respeitando. Agora, eu vi vários velhinhos com o nariz para fora, sabe, na máscara. Tá dentro do ônibus, mas o nariz tá para fora. Tá ali, tá com a máscara. Fora que a pessoa tá conversando com os amigos do lado de fora, e sai do ônibus, puxa a máscara para conversar direito. Então, é complicado porque, que nem você falou, não tá no nosso hábito de falar, você não ouve direito. Eu fui com minha filha mais nova, caiu de bicicleta durante a quarentena e quebrou o dente da frente. E aí fomos ao dentista. E todo mundo de máscara lá, e ainda não era obrigatório o uso da máscara. E o meu alemão, assim, não é aquela maravilha, né? Por mais eu tô aqui só há 2 anos, então eu preciso ler os lábios ainda para tentar entender tudo. Então, ela explicando termos técnicos em alemão dentro de uma máscara, foi quase impossível de eu entender o que ela estava falando, sabe? Você tem várias barreiras que você tem que transpor, mas eu acho que a gente vai ter que aprender a viver aos poucos com isso. Uma coisa que eu achei que ia ser muito difícil, por exemplo, a minha filha tem 2 máscaras para usar na escola. Ela voltou à aula essa semana. Vocês têm que usar, não na classe, porque enquanto elas estão sentadas, elas não têm que usar, mas enquanto elas estão circulando pela classe, ao banheiro, descer e subir a escada, tal, elas estão de máscara. Eu achei que eles não fossem usar, mas eu vejo as crianças todas, 9, 10 anos, tudo de mascarinha. Marcela, foram feitas muitas adaptações na escola e muitas regras para essa retomada? A escola tinha as cadeiras, as crianças sentavam 2 a 2, sabe? Então elas tiveram que separar, garantir os espaços, dividiram a sala que tinha mais de 20 alunos, 24 alunos, dividiram em 2, porque só pode ter agrupamento no máximo de 15 alunos, então fizeram metade. Não tem interação nas pausas, por exemplo. E a refeição, a criança come sentada na própria sala de aula, não vai até o refeitório. Cortaram, tinha uns workshops que as crianças faziam com crianças de outros anos, cortaram tudo, mas ao mesmo tempo tá felicíssima minha filha de voltar. Por uns bons meses a máscara ainda vai ser obrigatória, né? Inclusive para as viagens. Pela idade das suas filhas, você sentiu alguma dificuldade? Elas se acostumaram também? Ela tira e fica, mas enquanto eu falo para ela ficar de máscara, ela fica. Só que quando eu tô com ela, normalmente eu tô do lado de fora. Os pais não podem mais entrar na escola, né? Eles diminuíram bem o acesso de pessoas, restringiram os acessos. E ela sai de máscara, tá arrumadinha. Depois ela tira, a gente vai ao carro de máscara. Mas quando eu deixo na escola, ela põe a mascarinha e entra. Tem se falado bastante que, passado esse período, as pessoas vão dar preferência para viagens natureza, a céu aberto, ao ar livre. O que você está sentindo das pessoas também planejando as suas próximas viagens? Eu sinto muito as pessoas tentando fazer turismos mais de natureza, viajar para você passear no meio das florestas. Tem muitos lagos aqui na Alemanha que foram criados pelas minas, né? Existiam minas de sal, mina de sei lá o quê, e eles abandonaram a mina e acabam enchendo de água. E viraram vários lagos, especialmente aqui na Bavária. E são regiões muito turísticas para os alemães. Então são estâncias turísticas, tem hotéis em volta e tal. E eu acho que vai ser um pouco nessa linha, porque o alemão padrão tinha essa ideia de começou as férias, a gente sai correndo e vai para a Itália, entendeu? Ou para a Espanha. Então a Itália, o norte da Itália, era tudo dominado. Os alemães, o turismo. Passava na rua, eu também já fui umas 3 vezes. Passava na rua e o pessoal falando alemão com você. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, guten Tag, guten Morgen. Eles sabem que eu sou da Alemanha, né? Eles vinham, iam com os barcos. Ele tem o barco aqui, vão lá navegar nos lagos de Como, no Lago de Garda. Mas eu acho que isso vai diminuir um pouco, especialmente porque as fronteiras, por enquanto, ainda estão fechadas.
Agora, no dia 15 de junho, vão abrir as fronteiras para... A primeira fronteira que abriram era para Luxemburgo, depois vão abrir para a Áustria, mas tudo aqui no miolinho, né? E ainda não tem previsão nenhuma de abertura de fronteira para fora da comunidade europeia. Isso vai ser ainda pensado na sequência. Mas eu acredito que o alemão em si não vai buscar a praia que ele sempre buscou, nem os grandes resorts da Turquia ou da Croácia ou da Grécia, que era um padrão de turismo, né? E Marcela, voltando um pouquinho, conta pra gente o que você mais sentiu falta na quarentena, alguma curiosidade das coisas que aconteceram, que você acha que... Olha, eu sou muito caseira, eu gosto de cozinhar, sabe? Então não tenho esse problema de ficar em casa e cozinhar, mas eu vou te falar a verdade, eu senti falta de um restaurante, eu senti falta de poder sair, sabe? E passear e né, dar uma volta, sentar num Biergarten e comer do lado de fora, sabe? E coisas engraçadas que sumiram no supermercado. Então começou sumindo o papel higiênico, mas isso voltou logo. E algo que sumiu para sempre foi o fermento biológico, que nunca mais apareceu. Estava comentando isso, e eu uso para fazer pizza em casa. Então, até meu marido foi ontem ao supermercado. Falei, mas ainda não tem fermento? Não tem fermento. Então, vou comprar pela Amazon. Comprei em 23 de abril e a previsão, olhei hoje, vou entregar no final de junho o meu fermento. Aí eu vou ter que pedir, né, no delivery da pizza alemã, que é da minha região, pelo menos, uma droga, mas vai ter que ser no delivery mesmo. Além dos serviços essenciais, que outros comércios ficaram funcionando? Restaurante para delivery, compra online? Olha, só grandes redes funcionam online. Aqui você vai buscar no restaurante. Então, os pequenos restaurantes locais alemães, eles funcionavam no esquema de você chegar lá e tem o prato do dia e você pega para comer em casa. Não tem essa coisa de você fica essa facilidade do paulistano de você ficar e ver os níveis e vários tipos de restaurante. Então, você tem que sair lá e buscar, né? Você tem que diminuir esse medo de sair e ser contagiado, porque você vai sair e você vai buscar sua comida, você vai andar pelo meio da rua. Mas muita coisa deixou de funcionar. Funcionava com um cardápio de segunda a sexta, só pequeno e tal. Eu acho que o setor que vai mais sofrer é essa questão de hotéis e restaurantes. Os hotéis ainda não abriram. Os restaurantes têm um plano, mas os hotéis vão ser o último que vão abrir aqui. E o governo já está preparando um belo de um pacote econômico para ajudar esta área. E especialmente porque começa o verão agora, né? Você reduzindo a quantidade de gente nos restaurantes, você vai conseguir diminuir o faturamento do pessoal. Lembrando que ano passado a gente fez um podcast sobre a Oktoberfest, que é uma das grandes festas aí da sua região. Para esse ano, como que está a programação de eventos? Provavelmente 2020 bem comprometido, mas vamos nos planejar para 2021. Cancelaram todas as festas. Não é só o Oktoberfest. O Oktoberfest é uma festa mundial. Até entenderia que eles cancelassem, porque vem gente do mundo inteiro e mais transmissão de vírus. Mas nessa época de verão, tem as tal das Volksfest, que são as festas locais. Cada cidade tem a sua festa, especialmente aqui na Bavária. E as aglomerações estão todas canceladas até dia 31 de agosto. Ou seja, todo o verão cancelou a aglomeração. Entendeu? Você pode encontrar gente fora você já pode encontrar algum amigo, não é mais proibido, porque antes era proibido mesmo. Tem alguma coisa que vocês começaram a fazer durante a quarentena, principalmente com as crianças, que se tornou um hábito legal e que você vai continuar fazendo? Eu acho que foi bem o contrário. Aqui em casa a gente não é muito de ficar no computador e televisão. As crianças veem super pouca TV, assim. E elas brincam muito, assim. Eu moro numa casa e tem muita criança na vizinhança, então elas chegam, saem correndo e ficam brincando. E mudou! Não podia mais brincar com as crianças da vizinhança. Então, de uma hora para outra, elas passaram a ficar no computador desde as 8h30 da tarde até as 5, às vezes 6, direto no computador. E por causa disso, a minha mais velha começou a ficar com a vista borrada, que ela é uma coisa que ela não fazia, e ela começou a passar o dia inteiro olhando para a tela. E ela teve uma consulta de rotina essa semana e o pediatra falou: eu não estou gostando, estou achando melhor levar no oftalmologista mesmo, porque o exame não foi muito bom. E ela nunca teve problema de vista. Ele acha
acha que talvez seja uma consequência de ter ficado tanto tempo com essas aulas online e vídeos e fazendo trabalhos e tudo mais, com telas pequenas. Eu espero que agora pare. E das coisas inusitadas, como o papel higiênico, a falta dele no supermercado, isso tudo já resolveu? Já resolveu. É interessante pensar o que some primeiro no supermercado, né? Para que as pessoas vão fazer e fazer a compra. Tem uma expressão em alemão que chama compra de hamster, né? Hamsterkaufen. Porque o hamster, ele acumula comida na boca, sabe? Então, o alemão, quando ele sente um pouco de medo, ele faz o estoque de comidas. E as primeiras coisas que você vai ver, o que sumiu no supermercado? Sumiu farinha de trigo, desapareceu. Desapareceu o fermento, desapareceu o açúcar, o macarrão, né? O molho de tomate também. Aí você ia ver o que era. O grão de bico, eu não conseguia achar de jeito nenhum. Eu falei, meu hummus, puxa vida, agora eu vou ficar sem. Então, assim, coisas que você não imaginava, nunca faltaram. Mas a distribuição aqui foi bem tranquila. Eu acho que o abastecimento foi bem normalizado. O papel higiênico levou um tempinho para ser normalizado, então só vinha uma ou outra marca. Agora já está bem normal, está sobrando papel. Mas, como eu disse, o fermento desapareceu. Tá todo mundo em casa fazendo pão. Então, desapareceu. E, Marcela, quanto tempo as crianças ficaram em aula online? Quanto tempo durou a quarentena, esse período mais fechado mesmo na Alemanha? Olha, a gente ficou 3 semanas fechado, mais 2 semanas que eram férias, mais 2 semanas, 3, 5, 7. Foram 7 até essa semana. A minha pequena ainda está fechada. Essa é a 8ª semana. A mais velha voltou, já está na 8ª semana sem escola. Porque aqui eles têm um esquema que tem férias o tempo todo. Então, eles tiveram 2 semanas de férias de Páscoa e agora, daqui a 2 semanas, vai ter 2 semanas de férias de Corpus Christi. Então, essas semanas de férias acabaram caindo no meio da quarentena, sabe? Quarentena, a princípio, acho que estamos na 8ª semana, 7ª semana, por aí. Eu já perdi a conta, sabe? É aquela coisa, a gente não sabe mais que dia da semana que é, não sabe mas quanto tempo é junho, é julho, o que é? Já chegamos no final do ano, já acabou esse maldito ano? Ainda não. Ainda não. Eu espero que a gente consiga ter boas notícias com relação ao avanço da ciência, uma vacina, porque também, assim, a gente pergunta aí quanto tempo, porque no Brasil as aulas, a gente também já está há 8 semanas sem aula aqui, então é mais ou menos o mesmo período, e sem saber o que vai acontecer. Mas, enfim, Marcela, obrigada pelas notícias da Alemanha. A gente eu volta a espero conversar. que as coisas melhorem. Acho que a gente vai dando um passo para frente, 2 para frente, 1 para trás, aumentando os contatos. A Alemanha também aumentou a taxa de transmissão, os números voltaram a subir, então exige um pouco de cautela quando você volta, sabe? Não pode voltar tudo ao mesmo tempo. Você não pode, não, a vida é normal, acabou e tal. Não, você tem sempre que manter a distância, não pode mais voltar ao que era antes, pelo menos até que a gente tem que aprender a conviver com o vírus ainda por um bom tempo. E ele vai ficar aqui, né? Eu imagino que a Europa não vai passar por uma situação muito fácil agora, porque realmente o ímpeto aí deve ser de sair, porque o verão chegou e depois de um inverno rigoroso e ainda com todo esse medo, com toda essa quarentena, provavelmente as pessoas vão querer ver o sol. Aqui a gente começou a quarentena ainda com sol e o Brasil não tem um inverno tão rigoroso, mas a gente vai acompanhando como as coisas vão se desenrolar. Tanto aí na Alemanha com você, como por aqui no Brasil. Muito obrigada pela tua participação. Eu espero que o verão chegue para vocês aí com muita tranquilidade e com boas notícias. Pode deixar. Notícia boa a gente sempre tem que transmitir, sabe? Contanto que ela seja verdadeira, que não seja falsa. É importante a gente transmitir. E eu espero que vocês tenham gostado. Assina o feed no seu agregador preferido ou no Spotify. E segue a gente nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog. No Twitter, Pinterest, Facebook, Mari Pelo Mundo. E também no nosso site, maripelomundo.com.br. Até a próxima.